João 3, versículo 1. Acha essa versão para mim, por favor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga amém por essa palavra. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu não tenho nada para entregar para o teu povo, mas o Senhor tem. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, e que seja uma noite, Senhor, de restauração, uma noite de renascimento em cada área da vida desse homem e dessa mulher. Talvez essa pessoa entrou aqui hoje, Senhor, sentindo um vazio na tua alma, mas eu quero crer que pelo poder dessa palavra, que nela está escrito que ela não volta vazia, esse vazio será preenchido e o teu nome será glorificado a partir de hoje nessa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nicodemos era um grande líder da religião judaica. Era um homem religioso, e muito religioso. Nicodemos tinha até uma grande posição ministerial, vamos dizer assim, dentro da religião judaica. Ele era chamado, o texto diz que ele era chamado de príncipe dos judeus. Não era qualquer um. Nicodemos, ele cumpria todos os ritos exigidos ali pela religião. Mas esse príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, apesar de cumprir com todas as suas obrigações religiosas, apesar dele cumprir, exercer o seu cargo, talvez até a sua função lá dentro do templo, existia uma pergunta gritando dentro da alma de Nicodemos. A pergunta é: será que tudo que eu fiz até hoje e faço me garante a vida eterna? Esse era o questionamento dele. Apesar de eu estar todos os dias no templo, será que tudo que eu fiz e faço me garante a vida eterna? E foi exatamente essa pergunta, esse questionamento, essa dúvida que levou Nicodemos até Jesus. E eu acredito, ou pelo menos quero acreditar, que todos vocês vieram aqui hoje em busca de Jesus, amém? E talvez dentro de você, assim como Nicodemos, existe aí alguns questionamentos. E olha que interessante, o texto diz que ele foi até Jesus, mas ele foi de noite. Olha o detalhe aí. Não sei que dia que era, talvez fosse um domingo, às 7 horas da noite, assim mais ou menos. Quem está entendendo? Ele foi até Jesus, mas ele foi de noite. E por que ele foi de noite, Danilo? Vou falar para você, sabe por quê? Porque ele não queria assumir Jesus publicamente. Porque os líderes judeus eram contra Jesus, e agora Nicodemos não queria perder, vamos dizer assim, a moral com seus amigos. Eu vou bem devagar que você precisa entender isso aqui. Ele não queria perder a aprovação dos colegas dele, dos líderes religiosos. E ele sabia que ele precisava de Jesus, mas ele tinha vergonha. E ele estava preocupado agora com o que os colegas dele iam pensar. Então deixou ir de noite. Nicodemos estava preocupado com o que os colegas iam pensar. Mas olha que interessante, mas os amigos dele, os colegas dele, não satisfaziam a alma dele. Por isso agora ele precisa ir até Jesus para ter sua alma preenchida. Por quê? Porque no fundo esse homem, ele já não aguentava mais aquele vazio na alma dele.
Ele precisava ter certeza da vida eterna. Deus está falando com alguém aqui hoje. Ele precisava ter certeza da vida eterna. Ele precisava saber, ele precisava ter um encontro com Jesus. E ele vai atrás de Jesus de noite. Por quê? Porque se ele fosse durante o dia e os judeus soubessem, ele seria julgado, ele seria apontado e talvez até condenado ele poderia ser. E Nicodemos também, ele não queria decepcionar os amigos. Sabe, igreja, algumas pessoas desejam se encontrar com Jesus da mesma forma. Elas sabem que elas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus, mas elas ainda, ao mesmo tempo, elas querem a aprovação do mundo e das pessoas. Elas sabem que elas precisam ter um encontro com Jesus e pegar firme com Jesus, mas ao mesmo tempo, elas ficam divididas. Ficam preocupadas com o que os parentes vão falar, com o que os amigos vão pensar. Quem está entendendo, diga amém. Essa era a situação de Nicodemos. Ele sabia que ele precisava de Jesus, mas tinha medo ou receio do que os outros iam dizer. E o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: ei, não fique preso a esse tipo de pensamento. Não fique preso a isso. Porque as pessoas, os seus amigos, os seus parentes, eles não podem resolver os seus problemas, mas Jesus pode resolver os seus problemas. Jesus pode não só resolver os seus problemas, Jesus pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua casa, a tua família, a tua vida profissional, financeira. Ele pode tudo. Então não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, se acaso você querer ir atrás de Jesus e firmar um compromisso com Ele. O que estava dentro do coração de Nicodemos era mais forte. Por isso que ele vai atrás de Jesus de noite. Ele quebra algumas barreiras para ir. E ele chega diante de Jesus e pergunta: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz isso que o Senhor tem feito se Deus não for com ele. Olha isso, ele sabe que Jesus é o mestre. Ele já foi sabendo que Jesus era o mestre. Ele sabia que ele precisava de Jesus. Ele sabia que aquela vidinha religiosa, escravizada que ele estava levando, não podia completar a alma dele. E a Bíblia diz que naquele dia, ele foi até Jesus de noite. Diga glória a Deus. Qual é a diferença entre Nicodemos e Jesus, pastor Danilo? Nicodemos era um homem natural, carnal. Jesus era um homem espiritual. Nicodemos era um homem que se encantava com ritos religiosos. Jesus Cristo se encantava com salvação de almas. Nicodemos era o príncipe dos judeus. Jesus Cristo é o rei dos judeus. Agora você vê aqui o príncipe dos judeus, meu Deus, indo ao encontro do rei dos judeus. O príncipe dos judeus vai até o rei dos judeus. E quando esse homem religioso chega até Jesus, Jesus vai direto ao ponto com ele. E eu amo essa parte aqui, porque ele não fala absolutamente nada. Quando ele pensa abrir a boca, não é à toa que a palavra do Senhor diz que antes mesmo de sair uma palavra sequer da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Ei, Jesus conhece os questionamentos do seu coração. Ele chega, não dá nem tempo dele falar, Jesus começa a conversa com ele. E a conversa é assim: em verdade te digo. Já respondendo o que ele ia perguntar: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que impacto é esse? Como assim? Eu nem fiz a pergunta, ele está respondendo aquilo que eu ia perguntar. Jesus aqui está dizendo: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não verá o reino de Deus. Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus sabia o que afligia, o que agoniava, o que roubava a paz dele, o que perturbava ele. E Jesus aqui vai de encontro à necessidade dele, sabe? Jesus, ele sabe o que está no coração de Nicodemos e responde para ele. Em outras palavras, o Nicodemos, para que você possa viver uma nova história como você quer, para que você
não sinta mais esse vazio que você sente, para que o reino de Deus passe a se manifestar na sua vida, e para que você tenha resultados que você nunca teve antes, você precisa nascer de novo. Porque esse é o primeiro passo para você desfrutar de uma nova história, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Nicodemos nem perguntou nada, irmão, mas Jesus já sabia de tudo. Ei, Jesus já sabe de tudo. Antes de você chegar aqui hoje, Ele já sabia que você estaria aqui. E Ele já guardou o seu lugarzinho aí, porque essa noite Ele preparou para falar com você. Porque Ele está muito interessado em preencher o vazio do teu coração. Ei, escute, Jesus sabe os questionamentos que está no meu e no seu coração. Jesus sabe aquilo que nos aflige, o que nos dá agonia. Inclusive isso aí que está tirando o seu sono, fazendo você rolar e para lá e para cá na cama e não dorme. Ele sabe. E Nicodemos é teimoso, ele continua questionando Jesus, e aí ele vai dizer em seguida: mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura ele vai entrar no ventre da mãe e nascer? Como que é isso? Eu estou falando, Nicodemos era natural, Jesus era espiritual. Nicodemos não entendia a profundidade do que Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque ele era um religioso. Religioso tem dificuldade em entender as profundidades da palavra de Jesus. Os religiosos acreditam que se apenas eles frequentarem o templo, eles já serão salvos. Grande engano. Os religiosos, ele acredita que se ele der apenas glória a Deus, aleluia, dá umas rodadinhas na igreja, uns negócios aí que a gente vê, ele já acha que ele está salvo. O religioso não entende quando Jesus fala. Ele não entendeu. Como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele não entendeu, porque o religioso, ele distorce aquilo que Jesus fala. Jesus fala uma coisa, ele vai lá e distorce. Só isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas a Bíblia fala que eu posso tudo. Nem tudo me convém, mas eu posso tudo. Quem está entendendo? Mas Jesus faz questão de explicar para ele, porque Jesus é muito claro. E ele faz questão de explicar para ele. Primeiro Jesus fala: olha, Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus vai destrinchar para ele. Agora então eu vou te explicar. Você não vai precisar entrar no ventre da sua mãe. Sabe o que você vai precisar fazer? Você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Vou repetir. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aqui eu entendo que essa água que Jesus está falando é tanto a palavra de Deus, renascer da palavra, quanto a água do santo batismo também. Por quê? A Bíblia diz, tem um versículo que fala que a Bíblia, a palavra, ela é a água viva. A água viva é a própria palavra de Deus. Porque olha o que Jesus disse aos discípulos em João 15:3, nem precisa colocar: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, a palavra limpa. Então a palavra é a água. O que a água faz? A água limpa, meu Deus. A água lava, a água purifica. Espiritualmente falando, assim é a palavra. Enquanto você vai ouvindo a palavra aqui, culto após culto, semana após semana, a palavra vai te limpando, a palavra vai te lavando, aleluia, e ela vai te purificando. E você vai ficando melhor a cada dia. Você quer ver uma coisa? Muitos de vocês já estão muito mais limpos do que quando você chegou nessa igreja. Sim ou não? Hoje você já não faz mais algo que você fazia. Hoje você já começou a fazer outras coisas que já deveria ter feito, mas não fazia. Hoje você já deixou para trás muitas coisas. Por quê? Porque a palavra tem te limpado. A palavra tem entrado semanalmente e ela está te limpando a cada culto, a cada semana, a cada pregação. Eu vou falar uma coisa para você, igreja, grave isso. O pecado, ele nos deixa sujo e ele nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então o pecado nos deixa sujo e nos afasta de Deus. Mas a palavra, ela nos limpa da sujeira do pecado e nos reaproxima de Deus. Você está entendendo por que você não pode ficar sem ouvir a palavra? Você não pode, você tem que estar aqui toda semana.
Domingo, então, se você é um cristão, é o primeiro dia da semana. Você necessita de uma direção para a tua semana, e nada melhor do que receber uma direção do teu pai, aquele que já conhece a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, tudo que vai acontecer para frente. Ele já sabe, e aí vai ter uma situação no meio da semana que é para você desistir, mas você vai vir aqui no domingo, e ele já sabe o que vai acontecer lá na quarta-feira, e ele fala: persevera que eu sou contigo, e no final vou te dar vitória. Se você é um crente, você anota e você fica naquela palavra até o próximo culto, porque acontece que, opa, não vou dar um passo. Alguém vai falar para você: pede conta, sai de lá. A palavra falou para mim perseverar. Quem está entendendo? Larga desse trem, isso aí não tem jeito não. A palavra falou para mim perseverar. No final, glória, hein? No final Deus vai me dar vitória. E deu, hein? E deu, hein? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Então olha só. Meu Deus, deixa eu tomar uma água aqui. Aleluia. Ó, tem uma crente ali. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Aleluia, apareceu um monte agora. A palavra que você tem ouvido nessa igreja, é ela que vai revelar, ou melhor, é ela que tem revelado a cada dia a vontade de Deus na sua vida. E não tenha dúvida que a vontade de Deus é te mudar. A vontade de Deus, na verdade, é transformar você profundamente. A vontade de Deus é que você tenha a sua mente renovada a cada dia. A vontade de Deus é que você tenha uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. Isso não vai poder acontecer, isso não pode acontecer de forma alguma, ao menos que você seja limpo pelas águas do santo batismo. É por isso que as pessoas às vezes vêm na igreja e as coisas não estão acontecendo, a pessoa não entende o porquê. Porque ela ainda não deu o primeiro passo. Esse aqui é o primeiro passo para qualquer pessoa ter a sua vida transformada. Só que o diabo coloca na mente da pessoa assim, ó: não, peraí, não é assim não. Batismo, você precisa melhorar primeiro. Melhora primeiro para depois você batizar. Sabe quando que você vai melhorar? Você caiu no laço do inimigo se você pensa assim. Nunca, porque é Jesus que te melhora. E ele sabe disso, Satanás sabe. É por isso que ele fica: olha, não, você tem que parar com isso aí primeiro. Não, você ainda fuma, você ainda bebe, você ainda não sei o que, não sei o que. Para quê? Para que você não dê o primeiro passo. Porque ele sabe, ele precisa te enganar. Ele sabe que se você der o primeiro passo, a Bíblia diz que a hora que a casa está limpa, o Espírito Santo desce e passa a habitar na casa. Então ele sabe que se você der esse primeiro passo, obrigatoriamente ele vai ter que sair de imediato na sua vida. Aí ele fala: não, preciso melhorar primeiro. E aí o que Jesus fala? É um pensamento seu que tem mais valor? O que Jesus fala? Vinde como estáis, com todos os seus vícios, com todos os seus pecados. Vem como você estiver, até que eu te deixe do jeito que eu quero te deixar. Ah, mas aí eu não vou poder pecar mais. Irmão, quem falou essa besteira para você? Nós batizamos, e olhe lá se no mesmo dia a gente não pecar. Todo dia a gente peca. Pensamento, palavras, atitude, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Quem está entendendo? Só que acontece o seguinte: quando o Espírito Santo desce, a ficha está limpa. Você desceu, a Bíblia diz que Deus pega todos os seus pecados, joga no mar do esquecimento e nunca mais se lembram deles, desde quando você nasceu até aquele momento ali. Você levanta, a ficha está limpa diante de Deus. Diga glória a Deus. A ficha está limpa. E quando a casa está limpa agora, o inimigo não vai nem te acusar mais de coisa que ele tem te acusado. Ele vai até tentar, mas ele não tem mais força. Como que ele vai te acusar de coisa que nem Deus lembra mais, que ele jogou no mar do esquecimento? Olha a chave que eu estou te dando. E aí olha só, a ficha está limpa, o fardo vai ficar mais leve. O fardo mais leve, a caminhada vai ficar muito mais fácil. Então quando você limpa a casa, o Espírito Santo desce e passa a morar dentro de você. Agora, você vai continuar pecando? Vai. Mas o pecado não vai ser mais algo premeditado como antes. Muda. Porque agora o Espírito Santo está aqui dentro. Você não vai ser mais nada programado. Amanhã, tal hora, eu vou desligar o meu celular, vou passar em tal lugar, minha esposa não vai nem saber. Não vai ser mais assim. Você não vai mais planejar. Vai ser como você bater o carro. Alguém espera bater o carro? Não, é de repente, acontece. Mas se acontecer alguma coisa, quando você bate o carro, como que você fica?
Você não fica mal? Oh meu Deus, por que? Como aconteceu isso? Antes não, antes você até programava para errar, mas agora quando você errar, o Espírito Santo vai te constranger, você vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Quem está entendendo? Porque agora não é mais o diabo que te acusa, tá vendo? De novo você errou, você não vale nada, você não presta, você não vai chegar em lugar nenhum. Não, agora não é mais ele, agora quem está aqui dentro é o Espírito Santo. O amor de Cristo nos constrange. Quando você errar, vai lá, bater o carro, ele vai falar, quando você for pegar aquilo que não é para pegar, quando você for beber aquilo que não, ele vai falar assim para você, ele está dentro de você, aí é no amor, não é mais acusação. Ele vai ficar, ô filha, não faz isso, não filho, não faz isso não, eu estou aqui dentro, não vai sujar a casa, senão vou ter que sair, ele vai entrar de novo, não faz isso. Você vai ficando tão constrangido com o amor de Jesus, que você mesmo vai falar, ai meu Deus, você até vai fazer no começo, mas você vai chegar à conclusão, nossa, isso aqui não é mais para mim. Você está entendendo? Esse é o renascimento, é isso que Jesus está querendo fazer com a gente. Então você não pode se limpar por conta própria, somente através da palavra de Deus, e através do batismo. Você se arrepende dos seus pecados, você desce as águas do batismo, e conforme você vai ouvindo e praticando a palavra, aleluia, aí você vai sendo mais limpo ainda, e vai sendo transformado pela palavra. Diga glória a Deus. Vai sendo gerado em você um novo nascimento, um renascimento, e você vai se tornando o quê? Uma nova criatura. E é isso que a Bíblia fala, quando você desce as águas, você subiu, as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que passa a viver em você. Aleluia. Ó, dá até vontade de batizar de novo. Meu Deus do céu. E o Senhor está dizendo para ele aqui, ó, o que está dizendo, o mesmo que está dizendo para algumas pessoas. Você precisa nascer da água e do Espírito. Conforme você vai ouvindo a palavra, como você está ouvindo aqui agora, você vai sendo limpo. O Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando em você. E esse trabalhar agora vai gerando em você um renascimento. Se você continuar firme buscando a palavra e praticando, porque não basta você sentar aí e ouvir o pastor falar, não, ou quem estiver pregando, aquilo que fazer saltar no teu coração, Deus está querendo que você anota, porque é aquilo que você vai ter que praticar. E se você praticar aquilo que Deus fazer saltar no teu coração num momento como esse, pode ter certeza, no máximo 60 dias, você dá uma virada na sua vida. E os frutos do Espírito vai começar a nascer em você. Qual é os frutos do Espírito, Danilo? Gálatas 5:22 diz assim, mas os frutos do Espírito é o amor, olha só o que Deus quer colocar dentro de você, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o principal, o domínio próprio. Presta atenção na profundidade disso aqui que Deus quer fazer na sua vida, ó. O Espírito de Deus atua dentro do seu espírito, olha só, dentro do seu espírito, ele faz nascer em você um novo homem e uma nova mulher. Vou repetir, o Espírito de Deus atua dentro do teu espírito no decorrer da palavra, e ele faz nascer em você um novo homem e uma nova mulher. E olha só que interessante, se esse novo homem renasceu mesmo, de verdade, a Bíblia diz que ele possui os frutos do Espírito. E aqui a gente já começa a analisar a nossa vida. E todos nós não podemos negar, ainda falta alguma coisinha. Eu estou falando para você que se esse homem renasceu de verdade, completamente, ele tem os frutos do Espírito. Ó, o Espírito Santo já fala atrás de mim, né? É assim ou não é? Todos nós temos que buscar cada dia melhorar um pouco mais. Ou seja, se ele nasceu realmente, ele renasceu realmente, ele ama as pessoas à sua volta. Olha que interessante, independente dos defeitos que a pessoa tem. Você tem o fruto do Espírito. Você amar quem te ama, o que Jesus falou? Se amares quem te ama, que recompensa tereis? Pois eu em verdade te digo, vai amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. É forte, hein? Sabe quem faz isso? Só quem tem fruto do Espírito, irmão.
é só para quem tem o fruto do Espírito mesmo. Então quando você renasce do Espírito Santo, essas características começam a transparecer na sua vida. O amor, qual pastor? O amor, a alegria, a paz, a paciência. Porque essas são as características de quem está indo para o céu. Toda pessoa que está indo para o céu, ela tem amor pelas almas, ela tem alegria, ela tem a paz, ela tem a paciência. Amém? Você entende a obra que Deus está querendo fazer na sua vida? Diga glória a Deus. Então Deus quer fazer de você uma nova criatura. Por quê? Porque Ele quer que você ame, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você tenha paz. Para que Deus quer que eu tenha paz e paciência, pastor? Diante das tribulações que vai aparecer na tua vida, porque não tem como você fugir disso. Ele quer que você tenha humildade. Para quê, pastor? Para reconhecer as suas falhas. Ele quer que você tenha fidelidade. Para quê? Para que Ele possa te prosperar. Ele quer que você tenha o domínio próprio. Para quê? Para que você pare de agir por impulso, no momento de raiva, no momento de emoção, e se arrepender depois. Ou não é assim que a gente faz? Toda vez que a gente age, pelo menos comigo é assim, eu não sei se com você é diferente. Todas as vezes que eu estou movido por emoção e tomo uma atitude em cima de um sentimento, eu me arrependo depois. Momento de crise não é momento de tomar decisão, não é momento de você abrir a boca para falar nada. Momento de crise dentro de casa, seja onde for, é momento de colocar água na boca e fazer um propósito. Aconteça o que acontecer, em nome de Jesus eu não vou engolir a água. Eu quero falar, mas não falo. Quando não quer, dois não brigam. Quem está entendendo? Pega essa chave aí, ó, começa a fazer isso. Olha o exercício que o pastor falou. Quando começar a sair faísca lá, encha a boca de água e faz um propósito. Não vou engolir enquanto as coisas não estiverem bem. Aleluia. Glória. A pastora anda até com uma garrafinha, você já viu, né? Levanta a garrafinha. Olha lá. Aplauda Jesus. Meu Deus, eu também, irmão. Ai, Jesus amado. Então olha só, se você tem, meu Deus, se você tem esses adjetivos aqui, você é uma nova criatura. Mas se você não tem, não se preocupe, que o Senhor vai te dar hoje. Amém? Pelo poder dessa palavra, Ele vai derramar todos esses frutos dentro de você hoje. Deixa a velha criatura de lado. Por quê? Porque ela já morreu, na verdade. Só de você estar aqui ouvindo uma palavra dessa hoje, é sinal que o teu coração já está clamando por Jesus. Amém? Os irmãos que vão se batizar hoje, as coisas velhas vão se passar, o velho vai ficar ali, você vai levantar uma nova criatura. Então Nicodemos perguntou para Jesus: eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: não, Nicodemos, é algo que você não consegue entender. A palavra de Deus é que vai te limpar, Nicodemos. A palavra de Deus, ela vai corrigir a sua vida. A palavra de Deus, olha que forte, a palavra de Deus vai gerar em você algo que você nunca conseguiria gerar por conta própria. A palavra faz. Agora, já encaminho para o final, aqui ó. Coloque para mim Gênesis 1, versículo 2. Deixa eu te dar esse entendimento aqui ó. Já na criação do mundo, existe aqui uma representação da maneira de Deus agir na nossa vida. A terra que ele fala ali ó, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha só, a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ó, diga assim: eu sou a terra. Pronto, você já pegou a revelação. Ó, a terra era sem forma e vazia, e havia o que? Trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Oh glória! E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha isso aqui, a terra sem forma e vazia. Essa terra simboliza eu e você. Mas nós não éramos, na verdade, totalmente sem forma e vazio. Por quê? Porque a Bíblia diz, só para você entender a revelação,
A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus trabalhou para que você tivesse a forma dele. Amém? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deixa eu te dar um entendimento aqui. Quando a pessoa fala, você é imagem e semelhança de Deus, olha no espelho e você vai ver Deus. Não é assim. Não é isso. Não é isso. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Agora veja só, você não pode ter a fisionomia de Deus, até porque Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, ela está dizendo o seguinte, que dentro de nós está as características que estava no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Então Deus pensou, eu vou fazer eles com a característica que eu tenho. Nós vamos criar eles, com as características que nós temos. Eles serão santos como eu sou santo. Amém? É isso que Deus estava falando. Eles serão bondosos como eu sou bondoso. Ou seja, os atributos de Deus estavam sobre o homem. Mas aí o que aconteceu? O pecado entrou e distorceu tudo, feriu, deturpou a forma original. Acabou com a forma original. E com isso a imagem de Deus no homem foi deturpada. E com isso nós perdemos a forma. Agora redobra a tua atenção aqui. Então nós podemos ver aqui uma simbologia entre a criação do mundo e a nossa vida. Olha que interessante isso. A terra era sem forma e vazia. Nós estávamos assim, sem a presença de Deus. Amém? A terra sem forma e vazia, quando nós estávamos lá fora. Essa terra somos nós. Nós estávamos sem forma e vazio, sem a presença de Deus. Olha o que diz depois. E havia trevas sobre a face do abismo. O que eu estou querendo dizer para você? Quando nós perdemos a forma original e não temos a presença de Deus, quando nós estamos vazios de Deus, as trevas tomam espaço na nossa vida. A terra era sem forma e vazia, como deu espaço, não tem a presença de Deus, habitou as trevas, e havia trevas na face do abismo. Mas, aí a continuação, mas havia água sobre a face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deixa eu te dar esse entendimento aqui, olha isso. Quando nós olhamos esse versículo aqui, nós vemos aqui um simbolismo da nossa vida. O versículo disse, na face da terra havia água. Diga comigo, água é vida. Isso, então olha só, nós estávamos como a terra, sem forma, vazios, e havia trevas sobre nós. Mas Deus nos deu a água, a palavra. Você estava vazio, você estava cheio de treva, mas um dia alguém pregou para você a palavra. Deus te deu a palavra. Não existia luz antes, mas agora existia água. Nós recebemos a palavra um dia, mas a água também não era o suficiente. Meu Deus, a água não era o suficiente para gerar um nascimento. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Redobra a tua atenção aqui. Nós estávamos sem forma e vazios, as trevas nos alcançou, então nós recebemos a palavra, a água, e conforme nós fomos recebendo a palavra, culto após culto, o Espírito Santo se moveu nessas águas. Ele começou a trabalhar na sua vida, enquanto você ouvia a água, enquanto você recebia a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia! Enquanto eu prego aqui hoje, o Espírito Santo se move, ele trabalha na tua vida, gerando em você um renascimento. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aleluia. Sabe, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós, igreja, através da palavra, através dessa água viva, aquilo que estava vazio já começa a se encher novamente. Aleluia. Alguns de vocês entraram aqui com uma área da tua vida vazia, mas você sente que você já está começando a ficar cheio. Não é o poder de quem está pregando, isso é o poder da palavra de Deus, da água viva que sai do altar, e o Espírito Santo se move e vai preenchendo o teu vazio. Aleluia. Porque no meio desse ambiente sem forma e vazio, e cheio de trevas, conforme eu prego a palavra aqui,
conforme eu libero essa água para você, o Espírito de Deus se move sobre ela. Ele vai trabalhando em você através dessa palavra que você está recebendo, e Ele vai preenchendo o teu vazio. E conforme Deus vê que você está ficando cheio dessa água, e deixando o Espírito trabalhar, aí então Ele decide acabar com as trevas que estavam habitando aí. Ele decide ocupar o espaço no lugar das trevas, e Deus acaba com as trevas dando apenas uma ordem, sabe como? E haja luz. E haja luz. As trevas estavam aí, mas quando Deus vê você recebendo a água, a palavra, e deixando o Espírito se mover e trabalhar em você, então Ele fala: trevas, acabou com você, acabou para você, porque eu estou vendo o que Ele quer, eu estou vendo o que ela quer, então haja luz. Haja luz. Não tem mais, eu quero profetizar que não tem mais espaço para as trevas, irmão. A partir de hoje a luz de Deus brilhará no seu caminho. Essa história aqui simboliza um novo nascimento. Sabe, igreja, nós precisamos nascer de novo, para voltar o quê? A forma original. O pecado entrou aí, e nós perdemos a forma original, e Deus agora enviou a forma original na terra. Como que é? Quem que é essa forma original? Jesus. Jesus veio à terra e Ele diz: olha aqui, vocês eram como eu, vocês eram exatamente assim, mas vocês se corromperam, perderam a forma original, porque deixou o pecado entrar, porque deixou as trevas entrar. Mas o meu Pai me enviou aqui na terra para ensinar para vocês como recuperar a forma original. Diga glória a Deus. E muitas vezes Jesus vem mesmo, Ele vem através da palavra, Ele vem através de pessoas dentro da sua casa. Só que sabe o que a gente faz? A gente rejeita Jesus. A gente não quer entender que é Jesus trabalhando através da vida das pessoas, através de um culto como esse, para nos trazer a forma original. Achamos que a nossa vontade de viver está boa. Nós gostamos de viver da nossa forma, nós não queremos mudar, essa é a verdade. Mas Jesus, que é a água viva, aleluia, o modelo original, Ele vem até nós hoje através dessa palavra, e Ele fala: a forma que vocês estão vivendo está errada. A forma de você falar está errada. Muitas pessoas recusam Jesus por causa de uma religião. Outros, como Nicodemos, às vezes acaba recusando Jesus de medo do que os amigos vão pensar. Eu quero dizer algo para você. Eu particularmente, eu não gosto de religião e nem de religioso, não gosto. Nem de falar disso eu gosto. Só vou explicar para você. Sabe por quê? Porque religião é um problema, na verdade. A religião não pode resolver o seu problema, Jesus pode. A religião, irmão, ela prende as pessoas. Você já percebeu isso? Jesus, totalmente contrário. Jesus não é religião. A religião prende as pessoas. Não pode. Jesus liberta as pessoas. É totalmente diferente. A religião coloca um contra o outro, dizendo: não, você está certo, eu estou certo, você está errado. Jesus une as pessoas. É algo totalmente diferente. Quem está entendendo, diga amém. A religião, ela molda as pessoas segundo a vontade dela, as leis que ela mesma cria. Agora Jesus não, Ele molda a pessoa segundo o padrão e o caráter dele. Diga glória a Deus. Somente Jesus pode mudar a sua vida. Somente Jesus pode levar alguém para o céu. Sem Jesus, você nunca verá a Deus. Você sabia disso? Claro que você sabia. Só estou aqui falando algo que você já sabe. Eu preciso te lembrar. Sem Jesus, você nunca verá a Deus. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, não tem exceção, ninguém verá a Deus. Ninguém vem ao Pai, ninguém verá a Deus, entrará no reino de Deus, se não for por mim. Aí tem pessoas que falam: mas todos os caminhos levam a Deus. Prova para mim. Se você chegar no aeroporto e pegar qualquer avião, você vai parar em Paris? Não vai? Por quê? Porque existe um voo certo. E é isso que Jesus está falando. Você viu que Ele não está no plural aqui. Ele não fala: eu sou um dos caminhos para chegar ao meu Pai. Ele fala: eu sou um dos caminhos. Está tudo no singular, não tem S. Ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Não tem dois caminhos.
Eu sou a verdade, ou seja, não tem dois tipos de verdade também. E eu sou a vida, não tem dois estilos de vida. Olha o que Deus está falando, é isso. Ou você está com Deus, eu preciso pregar a verdade para você. Ou você está com Deus, como você está aqui hoje, ou você está com o diabo. Não tem meio termo, não tem muro. O muro é dos dois. Se você está nele, você já pertence aos dois. Ele te pega a hora que ele quiser. Decida hoje, pula para o lado direito. Então não tem jeito. Se você pretende ver a Deus um dia, inevitavelmente você vai ter que trilhar esse caminho que é Jesus. E como que eu passo por esse caminho, pastor Danilo? Mandamento de Jesus, Marcos 16:16. Todo aquele que crê em mim e batizar será salvo, quem não crê será condenado. Palavra de Jesus. Talvez você não sabia, mas a Bíblia diz que nós, quando nós descemos as águas e aceitamos Jesus, antes de você descer as águas, presta atenção nisso aqui, antes de você descer as águas e aceitar Jesus, você é apenas criatura de Deus, sabia disso? A Bíblia mostra isso. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso. Quando nós obedecemos esse mandamento de Jesus e descemos as águas do batismo, aí então nós passamos a ser filho de Deus. Vou mostrar para você na palavra, para você não achar que eu estou falando coisa aqui. Coloca aí para mim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, não é alguns, mas todos quantos o receberam, vamos lá, está lá? Olha lá, mas a todos quanto o receberam, quem? Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes então o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, ou seja, da água e do Espírito. Então cuidado com esse negócio que todos é filho de Deus. Se você ainda não é batizado, se eu fosse você eu pensava sobre isso, urgentemente. Todos os meses nós temos batismo aqui. Se você morrer hoje ou amanhã, você vai para onde? Pensa comigo. Para o céu eu sei que não é, porque é o próprio Jesus que está falando. Ao menos que você não crê que a Bíblia é verdade. Ele fala, todo aquele que crê em mim e batizar será salvo, porém quem não crer será condenado. Ponto final. É uma afirmação. Então eu finalizo dizendo algo para você. Primeiro, você renasce nas águas do santo batismo. Primeiro passo. Quer mudar de vida? Primeiro passo, você renasce das águas do santo batismo. Segundo, você vai renascendo ainda mais conforme você ouve a palavra todos os cultos. E terceiro, você renasce conforme, aleluia, você deixa o Espírito Santo se mover sobre as águas. Conforme o Espírito Santo vai trabalhando em você. E aí como é que acontece isso, pastor? Sabe como que é? Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que se drogava, já não se droga mais. Esse é um renascimento. Aquele que se prostituía, já não consegue mais levar aquela vida. Aquele que vinha de vez em quando na igreja, quando dava, agora ele mesmo deseja estar em todos os cultos. Ele não vê a hora de ter o culto para ele poder estar presente. Sabe o que é isso? Renascimento verdadeiro em Cristo. Como que isso acontece? É o Espírito Santo trabalhando na pessoa. Algo começa a mudar dentro da pessoa, porque agora ela começou a ser transformada para a forma original de novo. Diga glória a Deus. A pessoa começa a ser levada de volta para a presença de Deus, porque antes, olha aqui para mim, antes ela era vazia, meu Deus, ela era sem forma, e ela vivia em trevas, as trevas estavam sobre ela, mas agora ela começou a receber a forma de Cristo novamente. Esse é o propósito de Deus, um novo nascimento. E eu finalizo dizendo para você, é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, você não pode ver o reino dos céus. A sua religião não pode te levar para o céu, Nicodemos. Os seus ritos, as suas boas obras, o seu cargo, a sua função lá dentro daquele templo, Nicodemos, o seu cargo de príncipe dos judeus, não pode te levar para o céu. Você precisa nascer da água e do Espírito, para que as características do Espírito estejam em você.
E aí então você muda, porque eu vou falar uma coisa para você, Nicodemos mudou, hein? E ele mudou muito, porque se você conhece a Bíblia diz que depois desse encontro com Jesus, naquela noite, diga hoje, oh aleluia, depois daquele encontro com Jesus, a Bíblia diz que lá dentro do Sinédrio, numa reunião, ele defendeu Jesus. Os amigos dele, que ele queria aprovação, agora falam mal de Jesus, e ele se levanta e ele defende Jesus, depois do encontro com Jesus. Ele defende Jesus, Jesus morre na cruz, e quando tiram Jesus da cruz, sabe quem estava lá para cuidar do corpo de Jesus? Nicodemos. Nicodemos, os discípulos de Jesus fugiram, mas Nicodemos estava lá. Sabe o que é isso? Um renascimento verdadeiro, diga glória a Deus. A Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos pegou muitos quilos de perfume e foram cuidar do corpo dele. Então agora todo mundo sabia publicamente, aleluia, que ele mudou, que ele aceitou Jesus de corpo e alma. Eu profetizo para você que depois desse encontro dessa noite, as pessoas vão notar diferença em você, as pessoas vão notar mudança em você. Ele estava agora querendo, ele estava até cuidando do corpo de Cristo agora, e o corpo é a igreja, amém? O corpo de Cristo na igreja, você vai mudar tanto que você vai querer até trabalhar na obra. Meu Deus, olha só, você vai mudar tanto, você vai querer cuidar do corpo de Cristo. Nicodemos assume Jesus em público. Sabe o que eu vejo aqui? Ele nasceu de novo, porque o renascimento traz atitudes diferentes. Profetizo atitudes diferentes sobre a tua vida. Quem renasce em Cristo, assume Ele em público, larga as coisas do mundo. Quem renasce em Cristo é fiel a Ele. Quem renasce em Cristo não vive sem a palavra dEle, aleluia. Muitas pessoas querem ter um encontro com Jesus, mas sai à procura de Jesus às escondidas. Talvez você conheça alguém assim, né? Vai de noite, vai sair de casa, filho, abre o portão, já entra no carro, já vai que o vizinho vê. Pergunta onde a gente está indo, né? Está indo na igreja. Tem que encher a boca e falar: estou indo buscar Jesus. Para de buscar Jesus às escondidas. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante das pessoas, naquele grande dia, meu Deus, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Essa é a hora de você mostrar para Deus que você quer morrer para a sua velha vida e renascer da água e do Espírito. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.